Muitas vezes vemos nossos animais de estimação como companheiros leais, que nos enchem de amor incondicional. Mas o que acontece quando esses animais de confiança se voltam contra seus próprios donos? Embora possa parecer inacreditável, há casos documentados em que animais de estimação tragicamente tiraram a vida de seus donos, chegando até a consumir seus restos mortais. A seguir, alguns relatos arrepiantes de pets que se tornaram predadores mortais, o incidente catastrófico com gatos. Após a partida do marido, Janet Vane se viu morando sozinha, tendo como única companhia seus amados gatos e cachorros. Esses animais se tornaram sua família, e ela dedicava todo o seu tempo e energia a eles. Janet era conhecida por ser um tanto reclusa, raramente interagindo com seus vizinhos ou saindo de casa. Seus pets eram seu universo, oferecendo-lhe o conforto de que tanto precisava após a separação. Semanas se passaram e uma sensação de estranheza começou a se instalar entre seus vizinhos. Janet não era vista há muito tempo, e sua caixa de correio estava transbordando. Preocupados, eles chamaram a polícia para uma verificação de bem-estar. Ao chegarem, os policiais encontraram uma barreira formidável de vegetação densa e desordem bloqueando a entrada. Eventualmente conseguiram entrar por uma janela, apenas para se depararem com uma cena desoladora. Janet havia morrido, aparentemente devido a uma emergência médica súbita, e seu corpo permaneceu sem ser descoberto por dias. Presos em casa sem comida, alguns de seus gatos, levados pelo desespero, recorreram a medidas extremas para sobreviver. Começaram a se alimentar de partes do corpo de Janet. Os policiais ficaram horrorizados com o que encontraram. O dilema do leão da montanha. Leões da montanha, também conhecidos como pumas ou cougars, são predadores furtivos e poderosos, feitos para a natureza selvagem, não para o quintal. Apesar disso, Amber Michelle Couch, do Texas, achou que poderia ter um como animal de estimação. No Texas, é surpreendentemente legal possuir um leão da montanha se você tiver as licenças adequadas e mantiver suas vacinas e exames de saúde em dia. No entanto, Amber não se preocupou com esses requisitos legais. Seu leão da montanha não era vacinado e sua jaula pequena e apertada só piorava as coisas. Amigos e familiares a alertaram repetidamente sobre os perigos potenciais, mas Amber ignorou suas preocupações, insistindo que tinha tudo sob controle. Um dia, o jovem sobrinho de Amber estava visitando sua casa. Como a maioria das crianças curiosas, ele ficou fascinado com o enorme felino e se aproximou demais da jaula. Em uma fração de segundo, o leão da montanha, agitado por suas condições de vida apertadas, avançou pelas grades e cravou os dentes no rosto do menino. O ataque horrível o deixou com cortes profundos e ferimentos graves, enquanto os espectadores gritavam de terror. Amber tentou freneticamente puxar o sobrinho, mas o dano já havia sido feito. O menino foi levado às pressas para o hospital, onde passou por uma cirurgia de emergência para salvar sua vida. Ele enfrentou um longo caminho para a recuperação, com múltiplas cirurgias para reconstruir seu rosto. Esse incidente gerou indignação na comunidade local, levando as autoridades a intervir. Elas confiscaram o leão da montanha, acusando Amber de negligência e de colocar uma criança em perigo. Ela foi proibida de possuir quaisquer animais exóticos até que pudesse provar que era capaz de cuidar deles com responsabilidade. Por fim, o leão da montanha foi sacrificado devido ao alto risco que representava para a segurança pública. A tragédia do lagarto monitor. Lagartos monitores são répteis poderosos e carnívoros, conhecidos por suas garras afiadas, caudas fortes e natureza agressiva. Essas criaturas podem crescer até 2,4 metros de comprimento, tornando-os animais de estimação formidáveis, mesmo para criadores de répteis experientes. Ronald Huff, um entusiasta de répteis de Delaware, tinha uma afeição particular por esses lagartos. Ele mantinha vários lagartos monitores grandes em seu apartamento, apesar da preocupação expressa por seus amigos e familiares. Eles se preocupavam com sua segurança, mas Huff ignorou suas preocupações, confiante em sua capacidade de lidar com os répteis. Após alguns dias sem notícias dele, um de seus vizinhos solicitou uma verificação de bem-estar. Quando a polícia chegou, deparou-se com uma cena macabra.
Ronald Huff estava caído sem vida no chão, com seus lagartos monitores de estimação ao redor dele. De forma perturbadora, um dos lagartos começou a se alimentar de seu corpo. Suspeitou-se que Huff poderia ter adoecido ou morrido repentinamente, e os lagartos, impulsionados pela fome, não fizeram distinção entre seu dono e uma presa. Essa descoberta arrepiante destaca os perigos extremos de manter animais de estimação tão agressivos e imprevisíveis. Lagartos monitores, quando privados de comida, podem exibir um comportamento selvagem, atacando até mesmo seus donos. A tragédia do gnu. Gnus são animais grandes e fortes, geralmente vistos vagando pelas planícies da África. Eles são famosos por suas dramáticas debandadas, como a cena intensa de O Rei Leão. Apesar de sua natureza selvagem, Klaus Dorinda, um amante e entusiasta de animais, decidiu adotar um jovem gnu e criá-lo junto com seus outros animais de estimação exóticos, que incluíam lhamas e emas. Klaus acreditava que, com cuidado e atenção suficientes, ele poderia domar o gnu, tratando-o quase como uma vaca grande e incomum. À medida que o GNU amadurecia, seus instintos naturais se manifestavam, especialmente durante a estação de acasalamento, tornando-o muito mais agressivo e territorial. Amigos alertaram Klaus sobre os perigos de manter um animal tão selvagem, mas ele ignorou suas preocupações, confiante em suas habilidades como tratador de animais. No entanto, as coisas tomaram um rumo trágico um dia em 2004, quando Klaus saiu para verificar seus animais, como de costume. Horas se passaram e, quando ele não voltou, sua esposa foi procurá-lo, apenas para encontrar uma cena horrível. Klaus estava caído no chão, gravemente ferido. O gnu havia o atacado várias vezes, usando seus poderosos chifres e peso corporal para derrubá-lo. Apesar de sua experiência com animais, Klaus não teve chance contra a força bruta e a agressão de um gnu em modo de ataque total. Ele sucumbiu aos ferimentos antes que a ajuda pudesse chegar. A serpente mortal. Ter cobras venenosas pode ser um hobby emocionante, mas também muito perigoso. No entanto, quando se trata da mamba negra, os riscos são excepcionalmente altos. Esta cobra não é apenas mais um réptil venenoso, é uma das cobras mais mortais do planeta. Com veneno potente o suficiente para matar um adulto em poucas horas, uma mordida de mamba negra pode induzir paralisia e insuficiência respiratória se não for tratada. Alita Stacy, de Putnam Lake, Nova York, era uma experiente entusiasta de cobras que havia acumulado uma coleção de mais de 70 répteis. Apesar de sua vasta experiência, seu amor por cobras perigosas a levou a ter uma mamba negra, uma decisão que lhe custaria caro. Amigos e familiares alertaram Stacy repetidamente sobre os riscos de ter uma criatura tão letal em sua casa, mas ela acreditava que sua experiência poderia lidar com isso. Um dia fatídico, seu namorado entrou em seu quarto de répteis apenas para encontrá-la inconsciente no chão. A mamba negra, geralmente protegida em seu viveiro de vidro, havia escapado devido a uma gaiola travada incorretamente. A cobra havia mordido Stacy em seu antebraço, e embora os socorristas tenham chegado rapidamente, o veneno potente já havia se espalhado por seu sistema. Os paramédicos administraram antiveneno, mas a picada neurotóxica da cobra já havia causado danos irreversíveis, levando à sua trágica morte. O perigoso casuar. Casuares podem parecer perus gigantes com cabeças azuis brilhantes, mas estão longe de ser pássaros comuns. Frequentemente referidos como a ave mais perigosa do mundo, os casuares podem atingir velocidades de até 48 km por hora, e suas pernas são como armas com molas, armadas com garras afiadas como punhais. Marvin Hadjaws, um experiente criador de pássaros do Texas, tinha uma queda por pássaros exóticos e incomuns. Ele mantinha vários casuares em sua propriedade, convencido de que seus anos de experiência o manteriam seguro perto dessas aves mortais. Um dia fatídico, enquanto alimentava seus casuares, Marvin tropeçou e caiu no chão. Um movimento repentino assustou uma das aves, desencadeando seus instintos naturais de defesa. Com a velocidade de um raio, o casuar saltou sobre Marvin, atacando-o com suas garras afiadas.
Apesar de seus ferimentos graves, Marvin conseguiu ligar para o 911, mas o dano já havia sido feito. Quando a ajuda chegou, era tarde demais. Marvin havia sucumbido aos ferimentos. Este incidente chocou a comunidade local e o mundo dos entusiastas de animais. O ataque do cervo. Quando as pessoas pensam em cervos, geralmente imaginam criaturas gentis e graciosas, pastando pacificamente em um prado. No entanto, esses animais podem ser surpreendentemente agressivos, especialmente durante a estação de acasalamento, quando os machos estão cheios de testosterona. Gerald Rushton, um entusiasta de cervos com paixão por animais exóticos e incomuns, mantinha vários veados vermelhos europeus em sua propriedade. Esses veados, conhecidos por seus impressionantes chifres e constituição poderosa, eram seu orgulho e alegria. Ele gostava de mostrá-los aos visitantes, acreditando que eram inofensivos, como animais de estimação gigantes. Certa manhã, Gerald decidiu entrar no cercado dos cervos para alimentar seus animais, como havia feito inúmeras vezes antes. No entanto, desta vez, um dos veados estava de mau humor. O veado de 226 quilos, provavelmente se sentindo territorial ou agressivo devido à estação de acasalamento, de repente atacou Gerald. Usando seus enormes chifres como um ariete, ele o derrubou no chão. O veado o chifrou repetidamente com seus chifres afiados, desferindo golpes poderosos que deixaram Gerald gravemente ferido. O incidente do uapiti. Imagine ter um animal raro e exótico como um uapiti, um majestoso híbrido de veado vermelho e alce, como animal de estimação em seu quintal. Para Pat McDonald, um entusiasta da vida selvagem australiano, possuir esse animal único parecia um sonho realizado. Ele admirava os impressionantes chifres e a enorme estatura do uapiti, muitas vezes mostrando-o a amigos e familiares. No entanto, Pat não tinha ideia de que esse gigante aparentemente gentil um dia se transformaria em uma besta aterrorizante. Em uma tranquila tarde, Pat decidiu alimentar o uapiti como de costume. Sua esposa, Mandy, e seu filho adolescente, Ethan, estavam dentro de casa, seguindo sua rotina, quando de repente ouviram um grito lancinante. Eles correram para fora e ficaram horrorizados ao ver Pat preso no chão, com o uapiti agressivamente atacando-o e pisoteando-o. A mudança repentina do animal, de calmo para violento, foi chocante, não dando tempo para Pat se defender. Desesperada para salvar o marido, Mandy saltou para dentro do cercado, armada apenas com pura determinação. Mas ao tentar afastar o uapiti, ele voltou sua fúria contra ela, derrubando-a no chão. Mandy pegou um bastão e o balançou descontroladamente, na esperança de manter o animal afastado. Enquanto isso, Ethan correu de volta para casa para pedir ajuda de emergência. Enquanto o caos se desenrolava, um oficial de ambulância próximo percebeu a comoção. Ele interveio rapidamente, distraindo o uapiti o tempo suficiente para a polícia chegar e tranquilizar o animal com segurança. Mandy, coberta de hematomas e sangrando por cortes profundos, foi levada às pressas para o hospital local. No entanto, seus ferimentos eram tão graves que ela teve que ser transportada de avião para um centro de trauma mais bem equipado. A fúria do macaco. Macacos são frequentemente retratados como fofos e brincalhões, mas podem ser altamente imprevisíveis. Na Malásia, Naga Muhammad, de 72 anos, compartilhava um laço excepcionalmente próximo com seu macaco de estimação. Os dois eram praticamente inseparáveis, e Naga até treinou o macaco para ajudá-lo a coletar cocos das altas palmeiras em sua propriedade. Era uma rotina regular para eles, com Naga escalando as árvores enquanto o macaco pegava os cocos. Nesse dia em particular, tudo parecia normal quando eles saíram para sua coleta diária. No entanto, do nada, o macaco ficou agressivo. Ele avançou sobre Naga e mordeu seu braço com uma força incrível. A mordida foi tão grave que rompeu uma artéria, fazendo-o sangrar profusamente. Naga, já enfraquecido pela idade, não conseguiu estancar o sangramento. Quando seu filho, Mood, percebeu que seu pai estava demorando muito mais do que o normal, ele foi verificar. Ficou horrorizado ao encontrar o pai deitado em uma poça de sangue, com um macaco enfurecido por perto. O macaco até voltou sua agressão para Mood,
mas ele conseguiu escapar, correndo para pedir ajuda. As autoridades foram chamadas e tiveram que capturar cuidadosamente o macaco agressivo. Esses casos arrepiantes nos lembram que a natureza selvagem, mesmo quando aparentemente domesticada, pode ser imprevisível e perigosa. A responsabilidade de ter animais exóticos é imensa, exigindo conhecimento, preparação e um respeito profundo pelos instintos naturais de cada criatura. As consequências de subestimar esses instintos podem ser trágicas, como vimos nessas histórias.